Então, Isso. piscou. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Cláudio, eu sou psicólogo, sou voluntário aqui da Família de Caná. Trabalho também lá na fazenda toda sexta-feira com os residentes. Eu conheci a Família de Caná um dia desse, em junho de 1990. Né? Assim como vocês, eu vim buscando ajuda para o meu irmão, que estava afundado no alcoolismo. Meu irmão bebeu dos 14 até os 44 anos. Ele foi desenvolvendo a doença dele ao longo desses 30 anos. E a família, como a grande maioria das famílias, e naquela época não tinha tanta informação como hoje, nós sempre empurramos o problema por debaixo do tapete. E Nivaldo também, sempre empurrava o problema do alcoolismo por debaixo do tapete. Aquela velha história que todo mundo conhece, né? Ah, eu não sou alcoólatra não, eu bebo com meu dinheiro, ninguém tem nada com isso, eu trabalho. Aí quando o Nivaldo ficava desempregado, ele falava que estava bebendo muito porque estava desempregado. Arruma um emprego para mim, que eu consigo controlar a bebida. Aí a gente arrumava um emprego para ele, eu estou bebendo com meu dinheiro. Né? Estufava o peito, né? E nós ficamos adiando a ajuda para Nivaldo, até que a doença foi desenvolvendo e ele chegou no fundo do poço dele e a família também. Os antigos aqui sabem, já conhecem essa história 1000 vezes, né? Quase que teve que acontecer uma tragédia na nossa família para a gente descobrir que tinha um alcoólatra dentro de casa, porque a família também nega a doença. Nós ficamos 30 anos negando a doença do Nivaldo e negando a nossa doença com a dependência. Aliás, a gente nem sabia que nós estávamos doentes. Porque a família que não está se tratando, nós temos convicção absoluta que o nosso problema é quem? O dependente. Ele que precisa se tratar, eu não. Eu sou a pessoa mais perfeita que existe na face da terra. Fui uma excelente mãe, um excelente pai, uma excelente esposa, um excelente marido. O meu problema é o meu irmão Nivaldo. E na verdade, a nossa família estava todo mundo doente. Nossa família estava tão doida, mas tão doida, que minha irmã uma vez resolveu comprar um táxi para Nivaldo trabalhar. Um homem que não aguentava dirigir sua vida ia dirigir táxi, lá em Três Corações. Vocês acham que isso ia dar certo? Ele parava o carro, entrava o passageiro e perguntava: quanto é que está indo? Quanto é bafão? O que o passageiro falou? Para lugar nenhum. Desistia. A outra irmã, mais doida ainda, montou uma vidraçaria para Nivaldo. O homem que não aguentava ficar em pé ia subir na escada para colocar vidro. E o dependente químico, eles desenvolvem um lero-lero daqueles. Se você escutar o lero-lero de dependente de droga, 5 minutos, se você escutar a conversa dele, ele vai te convencer que ele vai ser o futuro Bill Gates. Achou a coisa que vai ganhar um mundo de dinheiro, ele te convence a investir naquele negócio. Meu irmão fez isso comigo. Mas eu convidei umas 200 pessoas para vir assistir essa palestra, mas deve ter algumas pessoas que veio através do WhatsApp. Alguns têm a delicadeza de falar que não vai vir porque está viajando, não vai vir porque está doente, né? Outros nem a delicadeza de falar que não vai vir, eles não têm essa delicadeza. E eu fico triste, porque são pessoas que estão morrendo nas drogas. Hoje mesmo eu fiquei muito triste, fiquei muito chocado, porque o paciente meu, quer dizer, eu não conheço o rapaz, ele já tinha marcado a consulta comigo, e a mãe dele me ligou ele desmarcando porque ele morreu. Então, quando eu falo para vocês que nós estamos diante de uma doença grave, ele foi vítima de acidente de moto, eu não estou exagerando. Mais um jovem que nós perdemos para a droga.
Então não podemos ficar fazendo corpo mole no nosso tratamento, porque o tema de hoje é o poder da família. No processo de tratamento, no processo de prevenção, no processo de tratamento e no processo de manutenção da sobriedade. E para a gente chegar, falar sobre isso, refletir sobre isso, eu vou convidar vocês a conhecer um pouco da história do ser humano ao longo de tantos anos que está aqui na Terra. E para isso eu vou convidar vocês a refletir de um livro que eu estudei na faculdade, um livrinho fininho, sabe? Mas se você não for psicólogo, se você não for profissional da área de saúde, eu não convido vocês a comprar esse livro, porque você não vai entender nada. Porque nós ficamos 6 meses estudando esse livro fininho na faculdade, que é um livro extremamente técnico, denso e de um dos maiores pensadores que o mundo conheceu, que é um tal de Freud, que não era psicólogo, era neurologista, mas que estudou funcionamento mental como ninguém. Então hoje, para você ser um bom psicólogo, um bom psiquiatra, você tem que conhecer Freud. E você tem que conhecer o livro Mal-Estar da Civilização. Então, eu vou pegar uma vertente da psicologia para a gente entender a formação da família ao longo desses anos, para a gente chegar até hoje. Tudo bem? Então, o Freud, ele era um evolucionista. O que significa isso? Significa que ele acredita na evolução da espécie. A evolução daquela ideia de Darwin que nós vemos do macaco. Então, o que o Freud fala? Antigamente, como nós andávamos de 4, lá no tempo das cavernas, os homens eram selvagens, certo? Então, era como os outros animais. À medida que ele foi evoluindo ao longo dos anos, ele conseguiu levantar as patas da frente, certo? Quando ele levanta as patas da frente, ele começa a desenvolver um outro sentido, que é o sentido da visão, porque ele mudou o ângulo. Se antes ele olhava só para baixo, como o cachorro faz, de hora para outra, ele levanta e tem a amplitude do mundo para ele olhar, certo? E aí, quando ele faz isso, ele libera as mãos. Para quê? Para começar a fazer uma coisa que os animais não fazem, que é criar. Nesse livro, Freud fala que quando ele levanta, quando o homem levanta, ele olha para a mulher e a mulher olha para o homem. E quando eles fazem isso, ele está desenvolvendo o sentido da visão, da audição, né, que ele está mais inclinado, e aí ele começa a estabelecer vínculos afetivos. Como o homem era um animal mais frágil do que os outros animais, ele teve que começar a fazer o quê? Uma maneira de se defender dos animais selvagens da época. Então ele começou a fazer as primeiras armas para se defender. E quando ele começou a construir vínculos afetivos com sua fêmea, e a fêmea com seu macho, ele começou a sentir o instinto de proteger a fêmea. O homem mais forte
fisicamente, ele já tinha necessidade de proteger a sua fêmea. E quando vinham os filhos, e aí que é muito interessante, porque quando vinham os filhos, o homem que tinha liberado as mãos pôde abraçar a sua cria. E aí, quando a mulher, a mãe, coloca o seu filhote no peito, olhando para os olhos dela, foi construindo vínculos afetivos. Coisa que não acontecia antes, quando ele andava quadrúpede. Certo? E aí começou a construir o vínculo familiar. E aí, quando começou a construir o vínculo familiar, é quando o homem saía para caçar, a mulher ficava em casa cuidando da sua cria, dos seus filhos. Os homens ficavam inseguros, porque quem ia proteger a sua mulher e seus filhos? Aí os homens sentiram a necessidade de fazer o quê? De construir as primeiras tribos. Porque enquanto um saía, o outro ficava. Então, começou a surgir a vida em comunidade. Correto? Então começaram a surgir as primeiras tribos, que no futuro ia ser as primeiras vilas, a primeira civilização. Até aí, tá dando para caminhar? E aí, para essa civilização funcionar, teve que começar o quê? Estabelecer o quê? Regras de funcionamento. Então, um dia da semana determinados homens iam caçar, os outros iam ficar protegendo a sua tribo. As mulheres começaram a dividir as suas tarefas domésticas, nas cavernas, e aí eles foram construindo uma outra instituição de formação que o Freud chama de superego, que é o Estado de Direito. Foi aí que começou a surgir a mãe de todas as ciências, que é o direito, que simplesmente nada mais, nada menos que são regras pré-estabelecidas pelos seus líderes que todo mundo deveria obedecer. E aí, nesse ambiente, funcionou tão bem isto, que hoje nós vivemos numa cidade de 3 milhões de habitantes, submetidos a regras sociais e às regras familiares. Então, na verdade, a primeira instituição de formação que o ser humano criou foi qual? A família. Então é no seio da família que a criança tem que aprender regras, limites, o que pode e o que não pode, o que é certo e o que é errado. E quem tem que ensinar isso às crianças? Os pais irresponsáveis. Então a célula da sociedade é a família. Se a família vai mal, a sociedade vai mal. Se a família vai bem, a sociedade vai bem. Então todos os problemas que nós temos hoje na nossa sociedade, onde que ele foi originado? Na
destruição da família. Inclusive, o problema das drogas. Estão entendendo onde é que eu quero chegar? Então, e por que esse livro chama Mal-Estar da Civilização? Contei para vocês como é que surgiu a civilização. Por que Freud coloca nesse livro o nome Mal-Estar da Civilização? Ninguém sabe, não? Tem um psicólogo aí? Seria a quebra das regras? Oi? Seria a quebra das regras? Não. Não. Mal-estar da civilização. Sabe por quê? O homem, se ele não for introduzido na cultura, na civilização, ele não tem limites. Porque tem uma coisa que o Freud, quando ele desenvolveu o estudo sobre o funcionamento mental, o funcionamento, ele percebeu que o ser humano, ele tinha algumas coisas que eram só do ser humano, diferente dos demais animais. Uma dessas coisas, ele percebeu que nós não somos tão racionais igual nós pensávamos que era. E é interessante que o Freud desenvolve essa teoria no final do século XIX, início do século XX. E Freud, ele vem na era que a ciência estava crescendo, as descobertas da medicina, e que acreditavam que, através da ciência, do método científico, os homens iam resolver todos os problemas da humanidade e que a religião estava fadada ao fracasso. A racionalidade humana ia resolver todos os problemas. Aí Freud vem e fala: está todo mundo errado. Tem um lado do ser humano aí que não é tão racional assim não. O ser humano faz coisas que não são racionais. E é interessante que ele começa a desenvolver a teoria dele, observando os filhos dele. Ele teve 7 filhos, um atrás do outro, e aí ele começou a observar algumas coisas interessantes nos filhos dele. Por exemplo, ele começou a observar que o filho dele, quando estava mamando no peito, ele não estava atrás, não era só leite. Quem já deu de mamar aí sabe disso, né? O menino enche a barriga e continua o quê? Mamando. Costuma mamar tanto que depois ele costuma vomitar. Não é isso? Sabe por quê? Porque ele não está atrás, não é só do leite. Ele está atrás do colo da mãe. E ali ele tem uma satisfação que o Freud chama de uma satisfação sexual. Imagina se hoje isso soa mal nos nossos ouvidos. Imagina ele, dentro do meio acadêmico, ele fala que as crianças não são assexuadas. E que elas também têm a sua sexualidade. E ainda vai mais além ainda. Ele fala que é uma sexualidade perversa. Jogaram tomate nele, vaiaram ele. Depois de muito tempo depois, nós descobrimos, quem já teve filho aí já viu um bebê se masturbando. É claro que é bem rudimentar, mas ele tem prazer de mexer nos órgãos sexuais. A gente acha uma aberração. Não é aberração, ele está descobrindo o corpo dele, pelo menos do ponto de vista da psicologia. Aí o que acontece? Freud descobre esse aparelho psíquico, que esse aparelho psíquico é diferente do aparelho circulatório, do aparelho respiratório, do aparelho digestivo. É um aparelho que existe, mas se você pegar um cadáver e dissecar ele todo, você não vai conseguir encontrá-lo. E ele
Não vou entrar muito nessa explicação do aparelho psíquico, mas ele fala que o aparelho psíquico vai se estruturando em cima de duas energias, né? Que é o princípio do prazer e o princípio da realidade. Então, todo ser humano, nós nascemos para obter prazer, para ter prazer. Nós temos prazer em tudo. Nós temos prazer na comida, no cheiro, no olhar, nas sensações táteis. Nós temos prazer, por incrível que pareça, até em defecar e urinar. Todos nós já passamos por isso, não já? Você está doido para fazer um xixi, não acha, não tem lugar nenhum. Você começa a ter alucinação querendo um lugar para você fazer xixi. Quando você chega, que você faz, né? Dá aquela, quase que é um orgasmo. Não é assim? Então tudo no ser humano é uma busca incessante do prazer. E a gente tem no ouvido, por exemplo, se você está gostando dessa palestra, você vai, no final da palestra, vai chegar para o Cláudio: ô Cláudio, que dia que você vai dar palestra de novo? Que eu adorei sua palestra. Você vai querer repetir. Agora, se você não gostou, que dia que é a sua palestra que eu não vim? Certo? Aí você não vai perguntar para o Cláudio, não vai perguntar para alguém: que dia que esse narigudo vai dar palestra aí? Que eu não quero vir não. Porque ele fica falando as minhas feridas lá em casa, eu não quero escutar isso não. Então, o princípio do prazer, que Freud chamou, que vai alimentar uma parte desse aparelho psíquico, que ele chamou de id, que é um radical grego que significa isso. Esse trem existe, mas eu não sei descrever o que é isso. E ele é movido pelo princípio do prazer, satisfação. Então nós, se a gente não entramos no processo civilizatório, você não vai conseguir controlar esse id. Tem um filme nos anos 70 que foi chocante, foi proibido em várias partes do mundo. O pessoal mais vivido deve lembrar desse filme. Ficou proibido muitos anos, depois de muitos anos que eles foram liberaram, mas não entenderam nada do filme, que era um filme artístico, um filme que estava falando desse id, que chama O Império dos Sentidos. Alguém já assistiu? Ou já ouviu falar? Já assistiu? Horrível o filme, né? O filme é um casal, o filme inteiro tendo relação sexual no quarto fechado, passando por tudo quanto é absurdos de experiência sexual, sem limite nenhuma. O império dos sentidos da busca desenfreada por prazer. Não tinha civilização, até o ponto do casal morrer no final do filme, porque eles foram movidos pelo império dos sentidos. Movido pelo império dos sentidos, movido pelo id, que é a busca desenfreada do prazer sem limite nenhum. Aí o que os seres humanos, para sobreviverem, começaram a fazer? A civilização, que vai criar o quê? O mal-estar da civilização. Ou seja, a sociedade se estrutura para barrar esse louco que quer prazer 24 horas por dia, de segunda a segunda. Entenderam? E ele chamou isto de superego, que é a criança, o bebê, que vai entrando no processo da família
para formar o superego para o quê? Para barrar a loucura do id. O bebê nasce só com id. Ele não tem noção nenhuma de limite. Por isso que 3 horas da manhã ele acorda, ele não quer nem saber se você vai ter que levantar 5 horas da manhã para trabalhar. Ele quer mamar. Ele não quer nem saber onde é que ele está. Ele vai chorar, como nós acabamos de ver, guria mesmo aqui. Ele quer a satisfação imediata. Ele não sabe esperar nada. Se tem alguma coisa que está incomodando ele vai chorar. Exemplo clássico, está aqui, bem perto. Para quem tem muito tempo que já teve bebê, né? Se você não lembra disso. Então, ele chora a noite inteira enquanto ele não conseguir o que ele quer. Certo? Aí vem a sociedade e vem falar assim: para você viver em grupo, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E vai o quê? Disciplinando esse prazer. Então, onde que ele começa a aprender isso? Dentro de casa, não é na escola. Tem um psicólogo conhecido meu, que ele escreveu um texto muito interessante que se chama Terceirizando o Afeto, do Emerson Pedersol, que algumas pessoas devem conhecer. Ele é muito famoso aí, tem muitas palestras no YouTube, daqui de Contagem, e ele fala isso. Mas na verdade, a família não está terceirizando, não é só o afeto não, está terceirizando a disciplina, está terceirizando a espiritualidade, os limites, está terceirizando até os cuidados básicos. No nosso tempo, ou no meu tempo, né, a gente ia para a escola com 6 anos de idade. Hoje os meninos estão saindo da maternidade e indo para o maternal. Um dia meu irmão chegou para mim e falou assim: esse negócio de filho dá trabalho demais. Eu falei assim: olha, dá trabalho para a professora lá da creche. Porque o menino já chega, ele tem 2 filhos, os meninos chegavam 6 horas da tarde, morto de cansados, já com banho tomado, já jantado. Ele chegava em casa e ia para onde? Ia dormir. Acordava só no outro dia, 6 horas da manhã, para ir para a creche de novo. Ou seja, está terceirizando até os cuidados básicos. Eu milito também na área da adoção, e a gente vê isso muito, casais querendo adotar. Aí adota o menino que já tem 5 anos que está no abrigo, adota o menino, leva ele para casa e coloca ele na escola integral. Ficou internado do mesmo jeito. Aí o negócio não dá certo, eles devolvem o menino. Porque nós estamos terceirizando até os vínculos afetivos. Até o dar de mamar no peito. Então a gente vê as mães de hoje: não vou dar não, porque senão vai cair. Aí dá uma mamadeira. Ou então fica dando de mamar assistindo a novela. Você já viu que toda novela da Globo não tem nenhum casal que está certo? Todo mundo briga com todo mundo e trai todo mundo. Aí você está dando de mamar, assistindo, doido para ver um matar o outro. Que energia que você está transmitindo para o seu filho? Que é um momento, né? Que é um momento de você ficar olhando para ele, fazer cara de bebê também. E aí? Bebê, né? Para você interagir com o seu menino. E aí,
E o que está acontecendo hoje na sociedade? Aonde nós vamos chegar? Eu pergunto para vocês, a sociedade de hoje está estimulando esse id, movido pelo princípio do prazer, vamos atrás do prazer a qualquer custo, ou o princípio da realidade, que é, você pode ter o prazer, mas você tem que obedecer regras. O que nós estamos investindo? No id ou no superego? No id, né? No id. Quando Quando você deixa ser seduzido por um piti do seu filho, eu quero espirulito, eu quero espirulito, e aí você fica morrendo de vergonha lá na padaria, e você dá o pirulito, você está criando um dependente no futuro. Porque você está movendo, e é interessante que eu não estou falando isso sozinho não. Muitos psicólogos estão chegando às mesmas conclusões que eu estou chegando, sem nunca ter me visto. Nós estamos chegando à mesma conclusão. Aí, não sei onde é que nós estávamos com a cabeça, que nós fomos estruturando a nossa família como um lugar, como função de pai e mãe, evitar frustração na vida do meu menino. Tenho que dar tudo para o meu filho, porque eu não tive. Não tem esse discurso? E aí você dá tudo para eles, e eles não dão valor a nada. E tem uma frase que eu vi num restaurante, vindo da praia, uma frase de todo tamanho, no restaurante gaúcho. Faça seu filho chorar hoje, para você não chorar por ele amanhã. É verdade. Então nós temos que aprender a ensinar os nossos filhos a frustração, a decepção, a tristeza. E a nossa cultura é tão interessante, né? É assim, velório da família. Não vou levar a criança não, porque senão ela pode ficar traumatizada. Uma pessoa da família adoeceu, está no hospital. Menos de 12 anos não pode entrar. Não é assim? O tempo inteiro a gente vai blindando os nossos filhos para eles não sofrerem. E eu pergunto para vocês, esse mundo existe? Tem pai que vai jogar dama com o filho, perde 10 vezes. Para o menino se sentir campeão. Já viram essa cena acontecer? Eu fiz o contrário com meu filho e faço com ele até hoje. Eu era mal com meu filho, sabe? Quando a gente ia jogar dama, né, eu ganhava em todas as peças. Ganhava uma vez, ele ficava invocado. Né? Então quando eu comia 4 peças, numa quarta pessoa foi um troço. Ô pai, mas isso é ruim demais. Aí eu tirava uma peça minha, né? Aí ganhava de novo. Aí quando eu estava só com um tiquinho de peça, quando ele ganhava de mim, gente, se tivesse foguete, ele soltava. Ele com aquele tanto de peça, e eu estou com meia dúzia de peça, ele estava com 12, e aí ele ganhava de mim. Aí eu começava a fazer o movimento contrário. Colocava mais uma peça. Aí eu perdia de novo. Colocava mais outra, começava a ganhar. Porque eu tenho que ensinar meu filho a lidar com frustração. Ia jogar ping-pong com ele no clube, eu ganhava todas, e alguns eu ganhava, ele ficava com 0. Ele saía invocado comigo. Pô, pai, você não deixa, não dá. Não, você tem que aprender. Aí tinha hora que ele ia desistir, mas é assim que você quer ganhar de mim? Sem treinar? Vamos treinar. Aí ele treinava, quando ele fazia alguns pontinhos, e aí sabe, o danado, ele é esperto, sabe o que ele começou a fazer? Ele começou a jogar ping-pong com os colegas dele lá, escondido de mim, e aí na hora que ficou bom no ping-pong, ele me chamou, pai, vamos lá jogar ping-pong? Aí eu comecei, eu e ele pau a pau. Ele começou, e a primeira vez que ele ganhou de mim, gente, que prazer que ele teve, e eu não deixei.
eu não deixava ele ganhar de mim. Você ajudou ele a crescer. É porque a vida, hoje, o que está acontecendo? Esse mundo, essa redoma de vidro que nós construímos e colocando nossos pais, nossos filhos, esse mundo não existe. Quando é chegar nos 18 anos, 19 anos, 20 anos, que vai ter que enfrentar o Enem, que vai ter que enfrentar a entrevista de emprego, que vai ter que fazer o currículo, ele vai ter que lidar com frustrações. Sabe por quê? Porque ao longo da nossa vida nós temos muito mais derrotas do que vitórias. Tem ou não tem? Numa entrevista de emprego, num concurso público, os que ganham, que passam, é muito menor do que os que levam pau. É ou não é? E às vezes o que passou, ele teve que perder umas 10 vezes. Concurso público, então é impressionante, né? Ele faz uma vez, leva pau. Faz a segunda, leva pau. Faz a terceira, leva pau. Lá na quinta, tem alguém fazendo concurso público aqui? Tem não? Tem, né? Não é assim? Aí você toma, aí você sai para arrasar. Agora, se você não foi preparada para lidar com frustração, você não vai conseguir chegar no sucesso. A Copa do Mundo só teve um campeão. O resto, todos, inclusive o Brasil, teve que lidar com a frustração. Todo mundo perdeu, a não ser a Croácia, que comemoraram o vice-campeonato. Eu acho que teve mais festa do que a França. Lá na Croácia, não sei se alguém viu, né? Pararam a cidade lá para comemorar o vice-campeonato. Se fosse do Brasil, nós íamos ficar de luto. Porque o brasileiro só quer o quê? Ganhar. Por isso que aquela frase do Gerson ficou tão famosa no Brasil que até hoje a gente fala dela. Quem lembra? Eu quero levar vantagem em tudo. Eu sou o único psicólogo que um dia escreveu um texto, que vai sair no meu próximo livro. É o único psicólogo que escreveu esse texto. Educar para o fracasso. Vocês já viram alguém falar isso? As escolas particulares, por exemplo, elas fazem todo um aparato com um único objetivo: passar no vestibular. Então você tem quase que uma pressão psicológica em cima dos jovens que estudam em escola particular, que ele tem que passar no vestibular. E a escola faz essa pressão, os pais fazem essa pressão, né? Mas não preparam eles para lidar com o fracasso. Olha a importância da família no nosso contexto que eu estou caminhando com vocês. Fala aqui, porque eu acho muito interessante, porque tem muitas pessoas que, né, pensam: não, meu filho não passou de ano, né? Meu filho passou de ano. Meu filho, você é burro, você é idiota, você não lutou, eu te ensinei como é que você faz o trem, você errou. Mas não é, gente. A gente tem que entender que o ser humano, a vida da gente, a gente erra, a gente nasce para errar e também para acertar. É errando que você vai aprender a lidar com seus erros, né? É igual você falou, você vai colocar na faculdade, né? Vai pagar caro para estudar na faculdade, poder ser alguém na vida, mas lá na frente só ele que vai poder escolher o que ele quer ser da vida. E é interessante, porque isso é interessante, gente, porque hora nenhuma a gente preocupa com a vocação do nosso filho. Só preocupa com o que ele quer. E a gente costuma projetar muita coisa que nós não realizamos na vida do nosso filho. Eu me lembro uma certa vez que eu escutei uma entrevista que me tocou muito. Deve mais de 20 anos que eu escutei essa entrevista. E foi 2 entrevistas que eu nunca mais esqueci. Uma foi essa. O cara estava dando entrevista, ele era um médico. Ele estava dando uma entrevista e contando a trajetória dele para ele se formar em medicina.
diz ele que, quando ele formou em medicina, na cerimônia da formatura, ele chamou o pai dele, que era médico, dono de uma rede de clínicas em São Paulo, e virou para o pai e falou assim: está aqui o seu diploma. Quem queria fazer medicina, o desejo era do pai, que o pai queria que o único filho, homem, formasse em medicina para herdar a rede de clínicas que ele tinha em São Paulo. E aí a jornalista perguntou para ele: mas por que você fez isso? Porque aí ele virou e falou assim: eu nunca quis ser médico, eu fui fazer por causa do meu pai. Ele não estava dando entrevista como médico. Você sabe como que ele estava dando entrevista? Como ser humano normal. Não. Você sabe como? Como palhaço de circo. Que isso? É isso que eu tô falando, tá? Não, né? O que é isso? Aí ele foi e explicou. Desde que ele entende por gente, no jardim de infância, naquela época falava jardim de infância, no jardim de infância, ele, na hora do recreio, os coleguinhas todos ficavam ao redor dele para ver ele contar piada. Ele foi a vida estudantil até na faculdade de medicina, todo mundo ficava ao redor dele para quê? Escutar a piada dele. Era a diversão de todo mundo, era ver esse médico contar piada. E aí, quando ele formou, que ele foi fazer residência, e que ele viu que o médico lidava muito mais com a dor do que com a alegria, ele viu que se ele fosse exercer medicina, ele ia ser um péssimo médico. Aí o que ele começou a fazer? Ele começou a escrever peças de teatro e começou a mandar para os maiores circos que existiam no mundo. Um deles foi o Circo de Roma. Ele era diretor teatral do Circo de Roma. Os mais vividos aí devem lembrar desse Circo de Roma, que era o Soler da época. Lembra? Que rodava o mundo inteiro. E ele que escrevia as peças, ele era o ator principal das peças. E ele falava o seguinte, que não tinha nada mais feliz na vida dele do que ver um sorriso no rosto de uma criança. E ele falou o seguinte: poucos médicos ganham mais dinheiro do que eu. Uma diferença. Eu amo o que eu faço, mas tem muito médico também que ama o que faz. Agora, o pai desertou ele da fortuna, né? Só depois que o pai entendeu que o filho não tinha nascido para ser médico, e sim para ser palhaço, que o pai chegou nele e pediu perdão. Então, na verdade, nossa missão não é escolher a profissão para os nossos filhos. Nossa missão é ajudar os nossos filhos a descobrir qual é a vocação deles. Semana passada eu atendi um garoto de 15 anos no meu consultório e falou uma coisa que tocou no meu coração. Ele falou assim, ele estuda em colégio particular, ele falou comigo assim: meus pais ficam insistindo que eu tenho que estudar, que eu tenho que ser o melhor aluno da escola, porque eles querem um futuro bom para mim. Mas sabe o que ele falou comigo? Mas eu não tenho essa missão. Eu sou de um mau emprego para eu manter as minhas despesas. Tá bom para mim. Por que eu sou obrigado a estudar um bom burro? Porque papai, mamãe, titia, vovó quer. Se isto... E ele é o melhor aluno do colégio. Mas ele não é o melhor aluno do colégio, não é por causa dele. É por causa da pressão. Vocês entendem isso, gente? Entendo. Eu tive um paciente, esse paciente também me marcou muito, né? Tem uns 15 anos atrás,
que eu vi isso com uma clareza tão grande. Esse jovem de 20 e poucos anos de idade, ele já tinha começado umas 5 faculdades e não tinha terminado nenhuma. Aliás, não passava o primeiro período. Ele chegou para mim, não era problema de droga, ele chegou para mim com tentativas de suicídio. Porque o pai era engenheiro, pressionava ele para fazer o quê? Engenharia. Ele passou por todas elas. Engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia, sei lá, o que mais? E ele não conseguia passar do primeiro período. E o pai, seu vagabundo, seu safado, está pagando a faculdade para você está fazendo com a minha cara. Coisas que é normal os codependentes falarem. E ele chegou para mim nesse estado, tentando suicídio. E aí eu comecei a escutar esse menino. E aí esse menino começava... Eu atendi uma vez por semana, depois ele pediu para atender 2 vezes por semana, depois ele pediu 3 vezes por semana. Eu falei, esse menino já está ficando dependente de mim, né? Eu falei, mas por que você quer que eu atenda você 3 vezes na semana? Sabe o que ele me respondeu? Ao dia que eu vim aqui de você, não dá vontade de suicidar. Eu falei, então se você quiser vir todo dia, pode vir, não é que eu te atendo. Aí um dia, gente, o que ele fez? Um dia, ele me contou um pouco da história da igreja. Era um menino de igreja, vivia dentro da igreja católica. Aí ele me contou a história da igreja, e o olhinho dele brilhou. Aí eu olhei bem nos olhos dele e falei assim, você já pensou em fazer história? Papai me mata se eu for fazer história. Aí eu venho dizendo, deixe seu pai te matar. Porque o seu olhinho brilhou quando você falou de história. E ele brilhou. Aí ele falou assim, é mesmo, doutor? É mesmo. Começa a ler algum livro de história